Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Nessa noite tão especial, o Espírito Santo possa falar ao teu coração e eu. Queridos, vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo de número 1. Queridos, recordando que eu tenho ministrado aqui nesses primeiros 3 capítulos de Gênesis, uma série de mensagens, porque eu acho que um dos objetivos do Evangelho é fazermos voltar à harmonia que havia no Éden, no paraíso. Eu acho que o estilo de vida, muito que era vivido no paraíso, era perfeito, e é para isso que a gente tem que retomar. A gente tem que buscar que a nossa vida seja um paraíso, o nosso lar seja um paraíso, o nosso coração seja um paraíso, a nossa mente seja um paraíso. E com isso a gente aprende muito aqui nesses primeiros 3 capítulos. Vamos ver aqui então no verso 27 de Gênesis 1. Algo maravilhoso que Deus fez na terra, com certeza. Gênesis 1, verso 27, criou Deus o homem em sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E no capítulo 3, verso 20, detalhe um pouco mais dessa maravilha, né? Gênesis 3, 20, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Vamos falar hoje dessa mãe de todos nós, então a mãe de toda a humanidade, Eva. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nos colocamos na tua presença, para que o Senhor fale conosco, Pai. Vem produzir Éden, vem produzir paraíso na vida de cada um de nós, vem nos ensinar o caminho da harmonia, da perfeição, vem nos ensinar a mente que nós perdemos, que a gente possa retomar, Senhor, aquilo segundo a tua misericórdia, o Evangelho nos conduz a isso. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Se o nosso desejo é retomarmos, recuperarmos através do Evangelho, através de Cristo, a harmonia, a perfeição, relacionamentos sadios, uma vida sadia, conforme era no Éden, conforme era no paraíso, e o ser humano perdeu isso, se afastou disso, se afastando da fonte daquele paraíso que é Deus, a gente pode recuperar isso, boa parte disso, enquanto estamos na terra, aprendendo principalmente com o segundo Adão, que é Jesus. Veja só, que nós estamos lendo aqui que Deus criou o homem e a mulher e ambos viviam em perfeita harmonia. Adão e Eva viviam numa harmonia plena, numa harmonia completa, e Eva, a nossa mãe, se tornou a mãe de todos os seres viventes, de todos os homens, todos os seres humanos. Mas, como a gente sabe, em Gênesis capítulo 3, isso se degenerou, isso se perdeu quando o ser humano decidiu se afastar de Deus e pecar. E aí Deus diz ao ser humano que iria acontecer a partir daquilo, a partir dali, com a entrada do pecado no coração, na mente humana e nas relações. Deus diz para a mulher: olha, o teu desejo será para com teu marido e ele te dominará. E muitas pessoas tratam esses versos em que Deus faz uma lista do que viria a se abater no mundo após o pecado. As pessoas tratam isso como se Deus estivesse amaldiçoando. Eu não trato dessa forma, queridos. Não vejo em Jesus essa disposição de querer o mal e amaldiçoar pessoas. O que eu vejo Deus falando ali é como Deus falou a Samuel: olha, o povo quer um rei, quer se tornar uma monarquia, então fala para eles: olha a lista de coisas que vai acontecer se vocês adotarem um rei. O rei vai se corromper, o rei vai pegar os seus filhos e mandar para a guerra sem fim, o rei vai pegar os seus bens e as suas posses para ele vai pegar as suas filhas para se tornarem escravas dentro do seu palácio. Isso era uma opção de Deus? Não tem que fazer uma lista. Olha, essa aqui vai ser as consequências dessa escolha de vocês. Em Gênesis 3 eu vejo da mesma forma. Deus fala: olha, com o pecado, com vocês se afastando de mim, é isso que vai acontecer. E um dos pontos que Deus disse que iria acontecer é: o homem dominaria a mulher. O que é óbvio.
entrando o pecado no coração do homem e da mulher, mas aqui no caso tratando, entrando o pecado no coração do homem, do masculino, ele que tem mais vigor físico, ele vai querer, numa conversa harmônica, tomar uma decisão consensual? Que nada, o homem vai falar, quer saber, eu que mando aqui porque eu tenho força. Levanta a voz, queira argumentar para você ver como é que você será tratado. Então, à medida que entrou o pecado, Deus falou, agora o problema vai entrar na tua vida, mulher. Porque o homem antes, ele tinha a minha imagem e semelhança, então ele tratava você com bondade e amor. Agora que ele perdeu a imagem e semelhança, ele vai te tratar com violência, sob jugo, com força, e ele vai dominar você. Porque ele perdeu essa minha imagem e semelhança, ele perdeu essa bondade. E foi o que aconteceu. A gente vê o ser humano, o homem, usando sua força física e massacrando a mulher. E isso se impôs ao longo de séculos e milênios. E muitas vezes as pessoas entendem isso, a posição do homem, como não falam isso de forma direta, mas de forma velada, o homem, porque Deus colocou assim, o homem é superior, não fala superior, mas no fim das contas, irmãos, é isso. O homem tem que estar assim, um pouco acima mesmo, e a mulher tem que ficar de cabeça baixa, ouvindo e obedecendo. Mas no princípio não era assim. Isso foi uma consequência da queda, do pecado, da maldade, do diabo ensinando o ser humano uma vida errada. E aí a gente vai legitimar isso, o resultado da queda, ou vai querer voltar ao período pré-queda, antes do mal, voltar ao paraíso e viver de uma forma harmônica, de uma forma em que um está equiparado ao outro, um conversa com o outro, um dialoga com o outro, não de cima para baixo, mas de igualdade. Abra comigo, queridos, em Romanos capítulo 2. Quero que já de início colocar qual vai ser o princípio básico no qual quero basear essa mensagem, que se figuram principalmente em dois versos. Primeiro quero começar em Romanos 2, verso 11. Um verso bem curto, mas que eu acho importante ler. Aqui uma diferença nas traduções da Bíblia, né? Mas apesar das diferenças nas palavras utilizadas, o sentido é o mesmo. A nova versão internacional, Romanos 2,11, está escrito: pois em Deus não há parcialidade. Em outras versões, talvez uma tradução mais conhecida, é: para com Deus não há acepção de pessoas. Basicamente, esse mesmo trecho é repetido em diversas passagens da Bíblia de forma numerosa. Colossenses 3,25, Efésios 6,9, 1 Pedro 1,17, e falando sempre a mesma coisa: Deus não faz acepção de pessoas. E esse trecho todo mundo concorda de pronto, até chegar à aplicação prática. Geralmente as pessoas veem esse verso e falam: não, Deus não faz diferença. Se um criminoso é rico ou pobre, da mesma forma ele é um criminoso. Mas o texto não fala, esses trechos que citam isso, diversos versos da Bíblia que repetem a mesma coisa, não fala, olha, em questões sociais não há acepção. Não, o texto é claro e genérico, é universal, é o que a gente chama na teologia de um princípio universal que advém do caráter de Deus, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Porque é homem, porque é mulher, que vai tratar diferente, não. Ele não faz acepção de pessoas. Isso é repetido pelo menos uns 3 versos. Em 2 Crônicas, verso 19, verso 7, ainda diz que se você falar que Deus faz acepção de pessoas, é como se você atribuísse pecado a Deus. Falei, em Deus não há iniquidade, e da mesma forma, de forma semelhante, em Deus também não há acepção de pessoas. Deuteronômio 10, 17 também. Então, só esses 6 versos que repetem a mesma coisa. E há um 7, mostrando a dificuldade que o ser humano tem em entender isso, queridos. O que eu estou falando é uma coisa difícil para o ser humano engolir. Deus mostrando, já não na questão social, mas na questão racial, Deus mostra para Pedro em sonho por 3 vezes que Deus não fazia acepção de pessoas entre judeus e gentios. Porque os discípulos já têm que entender, não, o gentio também é gente, também é ser humano, mas o judeu tem que estar superior. E o Deus fala, não, Deus não faz acepção de pessoas. Deus insiste com
Pedro numa visão, dá uma experiência de vida, dá uma experiência de batismo no Espírito Santo nos gentios, até que depois de tanto Deus insistir, Deus abre, o apóstolo Pedro abre a boca e diz: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mesmo depois de conviver 3 anos e meio com Jesus, mesmo depois do batismo do Espírito Santo, mesmo depois de Deus fazer tanta coisa com o apóstolo Pedro, ele ainda tinha uma dificuldade, uma resistência terrível para entender isso. Deus não faz acepção de pessoas, e Deus tem que chacoalhar, brigar com Pedro até Pedro entender. E ele diz: então eu reconheço. Está difícil, mas eu reconheço. Tanto é que o próprio Deus dá essa ordem para o ser humano. Ele não apenas fala que esse é o caráter dele, de não fazer acepção, como ele dá a ordem ao ser humano. Como Tiago 2,9 diz: se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, há um comando para não fazermos a acepção de pessoas quando nós cometemos pecado. Isso é repetido em Tiago, em Deuteronômio 16, etc. Passando dessa questão da acepção de pessoas, que é mostrando algo negativo, agora vamos ver o positivo disso. Abra comigo em Gálatas 3, 28, por favor. Em Deus não há acepção de pessoas. Todo mundo concorda, até chegar nas aplicações práticas disso, né? Eu acho que a gente tem que romper com isso. O que é o caráter de Deus, o que é a prática do paraíso, tem que ser o que a gente precisa retomar. Gálatas 3, 28, verso também belíssimo, também um princípio universal que vem do caráter de Deus, diz: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então veja que Deus vai quebrando as barreiras divisórias, de definições. Não há essa diferença, todos são um em Cristo Jesus. Isso é o mesmo, da mesma forma repetido em Colossenses 3,11, 1 Coríntios 12,3, dizendo: em Deus não há diferença. Se é livre, se a pessoa é judeu, se é bárbaro, se é cita, se é grego, se é romano, ou se é homem, se é mulher, não há diferença. Em Cristo Jesus todos são um. E Deus usa as mulheres. Quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres. Jesus elogia a fé da Sírio-Fenícia, da mulher Sírio-Fenícia, faz até um diálogo com Jesus, diz que uma das maiores fés que ele encontrou em todo o ministério dele foi da fé da mulher Sírio-Fenícia. Aquela mulher que lava os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Jesus diz que onde quer que esse evangelho for pregado no mundo todo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Olha que coisa linda, isso há 2000 anos atrás, num cantinho do mundo, num quarto, numa sala, escondida da multidão, Jesus lhe diz: olha, no planeta inteiro, ao longo dos séculos, será anunciado o que essa mulher fez. Veja a honra que Deus faz para com a mulher. Olha como Jesus exalta a mulher. Quem é que estava na cruz com Jesus? No momento da sua morte, sua mãe e outras mulheres. A primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher. Então, nos momentos chaves da história humana, o nascimento do Messias, a morte do Messias, a ressurreição do Messias, quem estava ali eram as mulheres. Vamos tratar de algumas questões, mas por que, por exemplo, se Deus honra tanto as mulheres e não faz acepção de pessoas, por que Jesus escolheu 12 discípulos homens, 12 apóstolos homens, e não colocou entre eles uma mulher? Não apenas uma, né? Se Deus não faz acepção de pessoas, poderia ser meio a meio, 6 homens, 6 mulheres. O caminho mais correto, né? E é isso que eu queria tratar, porque eu falei de princípios universais, algo que está acima da história, algo que faz parte do caráter de Deus, da eternidade. Agora, descendo para a terra, existe um contexto social, um contexto cultural, existe a circunstância da época, que precisa se lidar com ela. Então, na cultura da época, se Deus colocasse 6 mulheres como apóstolos, seriam 6 pessoas a menos. Porque ninguém daria ouvido a elas, porque naquela cultura ninguém dava ouvido às mulheres.
e não traria nenhum benefício a elas, porque elas se sentiriam humilhadas, ridicularizadas pela população que debocharia de qualquer coisa que elas dissessem. Então é muito mais uma questão cultural que algo que vinha de Deus. Como eu citei, a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, que comprovava e mostrava que Jesus não era um mero ser humano, só um profeta, uma pessoa empolgada, não, ele era o próprio Deus. A primeira testemunha disso foi uma mulher. Só que essa mulher, ao anunciar isso aos discípulos, quem deu ouvido a ela? Ninguém. Se nem os discípulos davam ouvido a uma mulher anunciando que Jesus havia ressuscitado, vazio na multidão, ninguém ouviu mesmo. Todos deram de ombros para ela, não deram a mínima atenção, só começaram a dar atenção depois que Pedro, João, outros discípulos começam a anunciar. Agora, se estivesse numa sociedade que desse o devido valor às mulheres, como Jesus o fazia, eu já mostrei isso, ele com certeza teria escolhido, talvez metade, mas aí depende, claro, da disposição de cada coração. Deus não tem essa coisa, não, vou botar metade para agradar, não. Ele escolhe quem tem a disposição do coração. Poderia ser 12 mulheres, poderia ser 12 homens, metade, falta um. O importante é quem tinha o coração para isso. Não, Deus não, deixa eu ver aqui. Sexo, não, feminino, está descartado. Jesus não é assim. Deus não faz acepção de pessoas. O problema era a questão da época. Uma mulher em um tribunal judaico, o testemunho dela não tinha valor nenhum. Se havia ocorrido um assassinato, uma mulher houvesse presenciado, duas mulheres, olha, nós vimos, quem matou fulano foi ciclano, e ninguém mais soubesse, essas 2, 3 ou 4 mulheres levassem um testemunho diante do tribunal, era um testemunho nulo, não valia de nada, era zero, como se ninguém tivesse presenciado. Então, numa sociedade tão tosca dessa, Deus não tinha como escolher apóstolos, porque ninguém daria ouvido. Inclusive, no templo, as câmaras mais interiores, as mulheres não entravam. Então, onde havia as discussões principais, os argumentos principais, as pregações principais, a mulher sequer poderia entrar. E como é que Deus ia colocar mulheres que nem iam poder entrar onde tinham as principais discussões? Então, é muito mais que isso, uma questão cultural. Como na antiguidade o trabalho era muito, usando o termo em inglês, manlike, era muito de força física, era trabalho militar, era trabalho no campo, trabalho de construção pesada, não tinha maquinário, não tinha nada. Quem trabalhava era o homem, porque o homem é dotado geneticamente de mais força. A mulher, por não ter essa capacidade, essa virilidade, esse vigor, tinha que ficar mesmo em trabalhos mais simples em termos físicos. Era o homem que ia caça, a mulher caçar não tinha condição. Então, se o homem estava lá no trabalho, foi natural que ele, lá no meio das discussões militares, das discussões sobre caça, que ele tomasse as decisões. E isso acabou se tornando algo cultural. Agora que o trabalho requer muito menos vigor físico, foi natural que a mulher entrasse, trabalhasse e contribuísse. Agora, como é que Deus ia falar naquela época se a mulher nem estava lá onde as discussões eram feitas? Não tinha como. Então Deus escolheu as pessoas que estavam lá no meio da discussão. Ou também tem a questão, se Deus usou alguma mulher, provavelmente mataram, né, Deus? Imagina uma mulher naquela época de falar alguma coisa, olha, assim diz o Senhor, quando ela falasse isso, era já o primeiro tapa e já levaram presa para ser morta. Às vezes Deus até usou, mas a gente nem sabe. Se matavam os profetas, como no Antigo Testamento, faziam aos montes, imaginem profetisas. Então Deus não ia usar pessoas simplesmente para elas morrerem de graça, nem conseguirem terminar a frase. Porque os homens pelo menos terminavam a frase, as pessoas ainda se matavam, os profetas, elas pelo menos tinham ouvido. E veja só, que Deus usar uma mulher naquela antiguidade tão violenta, tão brutal, em tantos aspectos, como a Bíblia diz que muitos profetas eram cerrados ao meio. Olha o nível de brutalidade disso. Deus usar as mulheres naquela época, onde havia esse tipo de mentalidade tão violenta, era muito complicado. Porque muitos profetas eram espancados, e um homem, quando ele é espancado, ele fica
destruído, ficar todo arrebentado. Mas uma mulher, quando ela é espancada, no mesmo nível, ela morre mesmo ou fica com sequelas gravíssimas. Então Deus poupa e Deus protege. E dá esse trabalho para quem tem mais força, tem mais resistência para tamanho nível de brutalidade. E há, obviamente, um agravante óbvio, né, queridos? Um homem, se fala algo que desagrada a maioria, ele é espancado. Uma mulher, se fala algo que desagrada aos machões, vai acontecer com ela o quê? Precisa dizer? O que aconteceria com a mulher? Ela dando bronca nos machões em pecado. Precisa dizer nesse horário? Pode dizer? Seria estuprado, né, isso? Inúmeras vezes, por dezenas ou centenas. Então, pelo amor de Deus, que a gente enxergue as questões culturais que Deus estava fazendo, poupando mulheres desse tipo de humilhação, que, de novo, não traria nenhum benefício, porque ninguém daria por isso. Se Deus usasse as mulheres como Ele mostrava que dava esse valor às mulheres, e Ele poderia fazer isso, mas não fez por essas questões que estou colocando, seria simplesmente um empecilho, um obstáculo à mensagem. Porque se as mulheres estivessem ensinando e colocando a mensagem, testemunhando, os cristãos logo seriam chamados. Aquele lá é o grupo das mulherzinhas. Pronto. Não traria nenhum benefício às mulheres, que elas não seriam ouvidas, e o evangelho não chegaria no coração, porque todo mundo já descartaria de pronto. Não, porque lá é um povo que fica botando mulher, etc. Não quero saber disso. Não deixariam sequer saber, não queriam, já colocariam um obstáculo à mensagem do Evangelho. Tamanha a solidez, tamanho, aquilo estava tão arraigado na mente dos machões da época. Não atrapalharia a mensagem do Evangelho, não traria nenhum benefício às mulheres e, enfim, a mensagem principal seria prejudicada, ou seja, a mensagem que Deus deu a vida do ser humano, Deus está chamando o ser humano ao arrependimento, a se converter dos seus pecados e a ver que há um Deus que os ama e deu a vida por eles. Essa era a mensagem principal. Deus não atrapalharia a mensagem principal por algo que, apesar de importante, poderia vir depois. Sem falar no fato óbvio, né, queridos, que Deus honra tanto as mulheres, que deu a elas o atributo tão divino, tão semelhante a Deus de gerar vida a partir dela. Então, esse é um dos principais atributos de Deus. Ele é o Criador, Ele é a fonte da vida e deu essa mesma característica à mulher, honrando para levar toda a humanidade no seu ventre. Nós lemos aqui, e ela se tornou a mãe de todos os seres humanos viventes. Deus deu esse atributo divino à mulher, e a mulher precisa lembrar que é Deus que deu isso a ela. Quem levou o Messias, o próprio Deus, no ventre foi a mulher. Qual a contribuição de José para isso? Nenhuma. Ele não teve parte em Jesus, senão o cuidado paternal, inicial, a proteção, etc. Mas o DNA de Jesus tinha ali o DNA, pelo menos metade, de Maria. A honra que se Deus não poderia usar a mulher para falar, para testemunhar, por causa da ignorância da época, usou elas dessa forma tão especial, de estar em Jesus, né, a fisicalidade, o DNA da própria mulher. É claro, queridos, que isso, a mulher entrando num papel social agora, que tudo isso está surgindo agora, 50, 100 anos para cá, né, com maior intensidade. Já começou antes, mas isso vem ganhando intensidade cada vez maior. Isso traz diversas dificuldades. As dificuldades têm que ser tratadas, porque o potencial, a capacidade da mulher tem que ser trazida para o benefício da humanidade, para o benefício do planeta. Temos aí pelo menos metade, né, da capacidade, de potencial, de inteligência, de trabalho, de criação, de dedicação, que a mulher traz. Isso é maravilhoso demais para o mundo, para o planeta. Existem os contras, claro, sempre quando surge uma variável nova no ambiente, há os prós e aos contras. Isso precisa ser tratado, mas incentivar a mulher a participar com todo o potencial, né? Então, como eu falei, há o princípio universal de que Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo Jesus não há diferença entre judeu, grego, escravo, livre, homem, não há essa diferença. Esse é o princípio universal. E a aplicação circunstancial.
Então, aquilo que faz parte do caráter de Deus é aquilo que Deus lida na história humana, enquanto Ele vai revelando-se e progressivamente tratando o ser humano para que ele aprenda. Deus trata assim com a humanidade. Não é que Deus se adaptou à cultura da época, é que Deus, diante daquela cultura, foi transformando-a pouco a pouco. É o que Deus diz no Antigo Testamento. Olha, não vai ser por força e não vai ser por poder que eu vou colocar as minhas leis diante do ser humano. Não vai ser por força nem por poder. Eu vou escrever minhas leis no coração humano. Então não vai ser nem por força nem por poder, mas pelo meu Santo Espírito. E Deus vem soprando o Espírito dele ao longo da história humana para conscientizar, para transformar, para edificar o ser humano, para não ser tão troglodita e receber as mulheres, o potencial das mulheres e ela participar da história. Ou seja, quem deveria estar à frente disso, quem deveria ser os pioneiros, quem deveria estar na vanguarda disso, com base nos princípios universais, que Deus não faz acepção de pessoas, e em Cristo Jesus não há diferença, quem deveria estar na vanguarda disso era a igreja. Como era no Império Romano. No Império Romano, a igreja era tida como muito progressista, muito radical, muito à frente do seu tempo. Hoje não, é tida como retrógrada, porque não aprende os princípios do caráter de Deus. Os princípios universais que fazem parte lá do paraíso, fazem parte da eternidade, faz parte do coração de Deus. Me diga, vamos lá, vamos ser bem simples, não tem nem como entender. No céu vai ter diferenciação homem e mulher? Não, aqui no céu esses postos mais elevados são os homens. Os postos aqui mais embaixo são as mulheres, porque as mulheres, vai ter alguma diferença? Vai? Alguém aí entende que vai ter alguma diferenciação? Então, mulheres, não vai ter. Como não havia no paraíso. Como não há no coração de Deus, como nós lemos. Então, esse é o princípio universal. E o que Jesus nos ensinou a orar? Seja feita na terra, ou seja, no contexto cultural, na nossa época, que seja aplicada na terra, que seja feita na terra, assim como é nos céus. Então Deus nos ensina a orar, Jesus nos ensina a orar para trazer a dinâmica do céu, a dinâmica do paraíso para a nossa realidade cotidiana, para a nossa realidade de agora, que não é, mas Deus pede, ore-se, para que cada vez mais a terra se pareça com o céu, cada vez mais vocês recuperem a imagem e semelhança, cada vez mais vocês recuperem o paraíso na existência de vocês atual, circunstancial, tragam os princípios eternos para a aplicação de agora. E o princípio universal nós já falamos, não há diferença, não há acepção de pessoas. Isso está escrito, repetido, enfatizado nos céus, no paraíso, no coração de Deus. Deus cansou de dizer que não faz acepção de pessoas. E de novo, por que a diferença de aplicações? Por causa do contexto, da época, do local, da região, da organização social. Deus trabalha com o ser humano e vai ajudando a romper os limites da sua mentalidade, vai ajudando o ser humano a superar os seus limites passo a passo. O próprio Jesus disse aos discípulos, talvez até pensando que Pedro entenderia. Pedro, alguns anos depois, diria: realmente, eu reconheço, anos não meses, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. O que Jesus disse antes de partir? Olha, eu tenho coisas para dizer para vocês, apóstolos, discípulos meus, mas vocês não têm condições de suportar. Vocês não têm. Se eu falar, vocês se escandalizam. Se eu falar, vocês vão dizer que vão me abandonar. Então tem algumas coisas que vocês não conseguem suportar. E aí Jesus disse: mas eu enviarei o meu Espírito e ele lhes revelará toda a verdade. E aí o apóstolo Pedro é batizado no Espírito Santo. Alguns dias depois ele está dizendo: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E aí ele recebe os gentios. Então, às vezes o ser humano não tem condições, mas Deus vai paulatinamente trabalhando no coração humano, conscientizando o ser humano. Jesus disse, por exemplo, que Moisés permitiu o ser humano dar carta de divórcio por qualquer motivo. Ele explica: por causa da dureza do coração de vocês. Era a vontade de Deus? Não. Mas Deus permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Não existem coisas que Deus permitiu lá na antiguidade por causa do coração do ser humano, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, para o ser humano entender os princípios universais.
Quando Jesus diz, olha, ele permitiu dar a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não era assim. E aí Jesus aponta para onde? Para o Éden, em que ele diz, o homem deixará o seu pai e sua mãe, se tornará um com a sua mulher. Então chega desse papo de divórcio, está dizendo, se tornem um, porque era assim no princípio. Larguem essa dureza de coração, de sair divorciando para todo lado. Não, se tornem um, como era no princípio. E como era no princípio a relação homem e mulher, uma relação igualitária, uma relação harmônica, uma relação consensual, sem uma relação de eu mando, você obedece, que é horrível. Não é uma solução, é um problema. Uma relação, eu mando, você obedece, isso não é uma solução, isso é um problema. Porque não pode ser assim. Temos que recuperar aquilo que a queda destruiu, que o pecado destruiu, que é esse consenso, um ouvir o outro, um tratar com o outro, um falar, olha, isso está bom, isso não está, um conversando com o outro. Mas por causa, de novo, das questões da época, muitas vezes Deus não pôde usar mulheres como no Novo Testamento. Olha só, como é que era a lei romana da época aqui de Jesus, dos apóstolos. Está escrito, vou lendo aqui uma lei romana. Nas nossas leis, a condição da mulher é, em muitos aspectos, inferior à do homem. As mulheres estão, dois pontos, excluídas de todos os serviços públicos. Portanto, as mulheres não podem ser juízas, nem executar qualquer tipo de função de decisão, não podem, aí fala que serem procuradoras, etc., nenhum tipo de serviço público. Hoje, graças a Deus, não foi por força nem por poder, mas o Espírito Santo foi trabalhando ao longo da história e as mulheres hoje podem executar papéis, inclusive, de juíza. Um rabino judeu da época, o rabino Eliezer, diz que as palavras da lei de Deus sejam queimadas se forem ensinadas às mulheres. Olha o nível que chega, ele fala, olha, queime a Bíblia, mas não ensine isso para uma mulher. Esse é o tipo de mentalidade que havia, por isso que Deus, em muitos aspectos, olha, não dá para a mulher ensinar nesse tipo de contexto tão arraigado nesses contextos primitivos, não dá, é perda de tempo. Mas o princípio universal é como aquele lá de Joel capítulo 2, em que Deus diz, acontecerá depois daqueles dias, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, e aí Deus faz questão de enfatizar, e as vossas filhas profetizarão. Peraí, mas a lei não é para ser ensinada, a escritura não é para mulher, mas Deus disse, eu vou derramar o meu espírito, dá licença? E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e sobre os servos, e de novo, e sobre as servas, até sobre as escravas, naqueles dias, eu derramarei o meu espírito. E se uma mulher é tocada pelo Espírito Santo dessa forma, eu vou usar elas para profetizar, eu vou usar elas para ensinar, eu vou usar elas como ministras do Evangelho. Mas, de novo, esse é o princípio, estou sempre contrastando o princípio universal com o contexto cultural, o contexto da época, e Deus tentando transformar o contexto da época com base no princípio universal, e aos poucos vai fazendo isso. Olha no outro contexto da época, questão do véu, lá em 1 Coríntios, qual a mulher que está, ousa estar na igreja de Deus sem véu? Levanta a mão, a mulher que está cometendo esse pecado. Tem várias. Tem nenhuma crente aqui. Tem nenhuma de véu, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo ordena que as mulheres usem véu. Por que você não está usando véu, pastor? Estava escrito lá, estava ordenando as mulheres a usarem o véu. Só que o apóstolo Paulo diz, primeiro, por que as mulheres devem usar véu? Eu poderia explicar várias coisas aqui, mas vamos lá, vou tentar não me alongar demais. Mas ele diz que a mulher deve usar o véu por causa dos anjos. Sabia que vocês deveriam usar, a mulher deveria usar o véu por causa dos anjos? Que anjos? Que os anjos de Deus, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, vão estar de olho. Peraí, a Gleice não está usando véu. Olha, Gleice, você deveria usar o véu por minha causa.
Não, querido, o problema, não sei nem por que eles vão traduzir a palavra. A palavra anjo, em grego, significa a palavra mensageiro. É a mesma palavra, a palavra que você traduz é a palavra mensageiro. O apóstolo Paulo está dizendo, as mulheres usam o véu na igreja por causa dos mensageiros. Que mensageiros? As pessoas que estavam perseguindo cristãos estavam procurando razões para condenar os cristãos à morte. E eles enviavam às igrejas mensageiros para ver o que eles estavam falando, o que os cristãos estavam falando. Se estavam falando contra o imperador, se estavam falando contra as leis romanas. Eles enviavam mensageiros. Que está ali anjo, mas anjo, a palavra anjo significa mensageiro. No caso celestial, o mensageiro de Deus à terra. Ali no caso é o mensageiro do imperador. Então o apóstolo Paulo diz, olha, usem véu, porque esse é o costume da cidade. A igreja, ele só fala isso na igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto era uma cidade portuária, a prostituição lá era imensa. Como é que você dizia se uma mulher era prostituta ou uma mulher de bem? Simples, a mulher prostituta não andava de véu. Aí o apóstolo Paulo diz, usem véu, pelo amor de Deus. Vocês, como cristãos, não têm esse costume, mas respeitem o contexto da época, use o véu por causa dos mensageiros. Porque senão, um mensageiro do imperador, uma pessoa investigando a igreja para arrumar acusações, para condenar vocês à morte, chegam à igreja e veem as mulheres sem véu, o que ele vai dizer para o imperador? Para os governadores? As mulheres dessa seita radical, dessa religião doida que eles estão inventando, que era assim que eles entendiam, são todas prostitutas. É só por causa do contexto da época. Ele fala por causa dos anjos. Só que o apóstolo de Paulo diz, mas nós não temos esse costume nas igrejas de Deus. Não é só na igreja de Corinto. Só para trazer isso para vocês, como por questões culturais e locais, de um local, Deus às vezes dá um mandamento, olha, mulheres, usem véu, porque senão os anjos, os mensageiros, vão denunciar e vão dizer que vocês não são pessoas de bem, que aqui vai ter orgias, essas coisas. Então usem o véu, pelo amor de Deus, por causa desse local, da igreja de Corinto. Mas nas igrejas de Deus nós não temos esse costume. Então, queridos, é só para mostrar para vocês como alguns comandos das Escrituras têm um sentido cultural, mas não fazem parte do caráter eterno. Quer ver um outro exemplo bem simples? Conhecem a lei do levirato? Todos aqui, claro, obedecem a lei do levirato, porque ela é uma ordem de Deus em Deuteronômio capítulo 25. Então todos aqui estão obedecendo, certo? Lei do levirato, Deuteronômio capítulo 25, certo? Todos obedecendo. O que a lei do levirato dizia? Uma mulher casada com um homem, se o homem falecesse e a mulher não tivesse filhos, os irmãos desse que faleceu eram obrigados, pela legislação dada por Deus a Moisés, eram obrigados a casar com essa mulher. Todas as mulheres estão obedecendo isso. Se seu marido morreu e você não tem filho, o irmão do seu marido é obrigado, por determinação de Deuteronômio capítulo 25, o irmão do seu marido é obrigado a casar com você, para suscitar descendência. A quem? Ao marido falecido. Ainda tem que botar o nome do filho do nome de que ser do marido falecido. Qual o sentido disso, queridos? Isso é algo que Deus quer para nós hoje? É uma questão cultural. Por quê? Porque a mulher que perdesse o marido, ninguém ia querer ela. O que é o resultado dela? Ela ia viver de mendicância ou morrer de fome. Ou então se prostituir. Porque uma mulher que já havia sido desposada, não era mais virgem, nenhum homem ia querer, ela ia morrer de fome. Não tinha filho. Tendo filhos, os filhos sustentavam ela. De novo, não havia trabalho para a mulher. O trabalho era muito escasso para a mulher. Então, Deus deu essa determinação, uma ordem de Deus, Deuteronômio 25, que era uma ordem ótima para a época. E Deus falou, olha, o irmão casa com a mulher, porque senão, coitado, o homem morre e a mulher dele vai passar fome e morrer de fome. Então era ótimo para a época, mas não faz parte do que realmente é essencial. Deus vai quebrando, então veja, algumas questões são culturais, são maravilhosas, são ótimas, e Deus ensina, mas depois perdem o sentido em outra época. Como essa questão das mulheres, vários princípios que o apóstolo Paulo comenta na época faziam sentido. Mas agora não fazia sentido, porque a mulher não tinha estudo, não tinha preparação, ninguém dava ouvido às mulheres, então a mulher vai ensinar como? Não tinha condições. Hoje tem. Agora,
Deus vai se revelando na história, irmão. A Bíblia diz lá em Salmo 19 que os céus declaram a glória de Deus e um dia ensina a sabedoria a outro dia. Então o que lá em Salmo 19 está dizendo? E dizem, ó, sem ouvir a sua voz, mas a sua voz é manifestada em tudo. Então diz que Deus se revela nos céus, a sua glória na terra. Então Deus fala pelo espaço físico, pela natureza, Deus fala pelo tempo. O tempo ensina a verdade ao ser humano. Um dia anuncia a sabedoria a outro dia. Olha como a mulher era tratada na antiguidade. Vocês acham que um pai morrendo, mulher recebia herança? Nem em sonho, não via um tostão. O homem poderia ser milionário ou bilionário. A mulher não recebia um centavo. Não recebia. Como é que Deus quebra uma cultura dessa? Deus vai tocar no coração do homem. Olha, homens, dividam os milhões com as suas irmãs. Não, obrigado, não. Isso aí foi o diabo que falou. Isso aí não é de Deus, não. Porque Deus diz lá em Gênesis que o homem vai dominar a mulher. De novo, Deus não estava dizendo, estava só avisando a consequência do pecado da humanidade. Mas o homem justifica para se beneficiar. Né? Como é que Deus tratou isso, irmãos? Para as mulheres começarem a receber herança. Sabe como? Através da história humana. Está lá registrado no Antigo Testamento. Houve um caso de um homem rico que faleceu e foi distribuir a herança. Cadê os filhos? Não havia nenhum filho, só havia filhos. E as filhas chegaram ao conselho da cidade e falaram: olha, nosso pai faleceu, nós não temos irmãos, só temos nós mulheres. Ah, me desculpe, a herança não pode ir para as mulheres. Mas o que vai acontecer com o campo, com a produção, com meu pai, com a casa? Meu pai vai para quem? Vocês vão espolhar, vão roubar isso tudo do nosso pai não vai ter descendência, nosso pai não vai ter futuro, e vão ficar para vocês? Ou vai deixar para ser saqueado? Então, olha como, através da história humana, o ser humano é forçado a pensar suas categorias, é forçado a sair da sua caixinha e forçado a pensar fora desse pensamento arraigado e todo. E aí eles pararam, pensaram, realmente, a gente vai ter que mudar isso aqui. E mudaram, graças a Deus avançaram. E as mulheres passaram a receber herança. Então veja como Deus trabalha na história humana. Então a gente tem que ter cuidado de ver que algumas coisas Deus quer que a gente avance. Porque houve momentos em que o ser humano não estava preparado, como Jesus diz: vocês agora não podem suportar, mas o Espírito Santo vai trabalhando, vai ensinando vocês. E aquelas mulheres receberam, né, esse benefício de receber herança. Então Deus vai trazendo, através da história humana, ensinando. Outra história, que Deus vai se revelando na história: reis. Rei tem que ser homem. Ponto. Uma mulher vai ser rainha, vai mandar nos homens, em guerreiros, em generais, em homens ricos. Uma mulher, você está louco. Pode, isso é inconcebível. Até que um rei inglês, tentando loucamente ter filhos, a idade foi chegando e nada de filho homem. Só tinha uma menina, uma mulher. Aí ele tentou anular casamento, a igreja católica não aceitava a anulação de casamento, porque não havia nenhum motivo, a mulher dele era fiel. O que ele inventou? Aproveitou que estava tendo a reforma protestante, rompeu com a igreja católica, formou a igreja dele, a igreja anglicana, com esse pequeno porém: vocês vão ter que autorizar o meu divórcio. Divorciou, casou com outro, fez o escambau. Resultado: não conseguiu ter filho. E Deus, de novo, através da história humana, força o ser humano a repensar suas categorias. O rei morre, e aí? Então, vamos fazer o quê? Não pode ser rainha, não pode. Não pode, ainda vem tentando justificar na Bíblia, não, porque é autoridade, não. Entendi, só tem ela. E aí Deus força o ser humano a repensar as suas categorias. E aí é então eleita rainha, coroada rainha Elizabeth I, que foi uma das maiores rainhas da história da humanidade e da história do povo inglês, que inclusive resistiu a uma invasão imensa, uma invasão da armada espanhola, com milhares de navios que iriam destruir a Inglaterra, ia dominar a Inglaterra, escravizar a Inglaterra. A rainha Elizabeth consegue vencer essa armada espanhola, que era chamada Armada Invencível. Disseram que tinham tantos navios que eles praticamente eliminaram, né, as florestas da Europa para produzir tantos navios como a armada espanhola tinha. Ainda assim, a rainha Elizabeth.
conseguiu salvar o seu reino. Deus ensinando através da história. Veja só, queridos, Deus dá uma determinação que é algo que a gente tem que ser muito humilde no que Deus diz. Deus diz: nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se é verdade que Deus não faz acepção de pessoas, se é verdade que em Cristo Jesus, homem e mulher não há essa distinção, se levantar todos os reinos, todas as religiões, todas as filosofias, todas as igrejas da terra e dizer: não, nós não aceitamos isso, o homem tem que ser superior à mulher, Deus já decretou: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Isso vai ocorrer. Quem vai ficar manchado na história é quem defendeu o oposto. Porque contra um princípio universal, contra a verdade, Deus diz: nada pode ser feito. Ela vai se impor. Com o passar do tempo, mas vai. Porque, queridos, para mim é ridículo pensar que se alguém diz uma verdade, peraí, disse uma verdade, mas peraí, quem foi que disse? Foi um homem ou foi uma mulher? Ah, não foi uma mulher, então. Peraí. Porque um homem disse que 2 mais 2 é 4, aí tem autoridade, mas uma mulher dizer que 2 mais 2 é 4, aí não vale. Isso é ridículo. Na lógica, isso é chamado de um argumento ad hominem, uma falácia lógica. Você avaliar uma informação a partir não do seu conteúdo, mas a partir de quem o disse. Isso é ridículo. Então a gente tem que quebrar essas coisas. A verdade, vindo de onde vier, seja de homem, seja de mulher, seja aceito, seja aplaudido, seja dito. Amém. Porque em Deus não há acepção de pessoas. Porque diante da verdade não há acepção de pessoas. É algo lógico até. Se uma mulher diz 2 mais 2 é 4, o homem diz 2 mais 2 é 4, não há acepção entre pessoas diante de uma verdade. A verdade se impõe, dizendo quem o diga. Se estivéssemos nas Escrituras, tudo que está escrito, mas em vez de fosse apóstolo Paulo, fosse apóstola Paulo, ou em vez das cartas de João tivesse escrito não por João, mas por Joana, fosse apóstolo Joana, não teria validade? Pelo amor de Deus. Como o Agostinho, bispo de Hipona, dizia: toda verdade é uma verdade divina. Foi dita uma verdade, se é verdade, acabou. O que a gente aprende, queridos, com esses princípios universais das Escrituras, a entender que em Cristo Jesus não há diferença entre homem e mulher. Eu falo em termos de, claro que há diferenças de constituições genéticas, constituições físicas. Um tem gravidez, outro não tem. Um tem menstruação, outro não tem, etc. Estou falando disso, estou falando em termos de a voz de o que cada um traz e pode contribuir ao mundo. Em Cristo Jesus não há diferença e Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o princípio universal. Ah, mas existem versos, já apontei, já mostrei o porquê. São aplicativos circunstanciais. Há o princípio universal, que é eterno, que é como o céu é, como é no paraíso, como é no coração de Deus. E que Jesus nos ensinou: ore para que seja na terra como é no céu. Para que seja trazido o princípio universal diante das aplicações circunstanciais, que são todas deturpadas pela queda. Aprendam, então, que seja uma verdade dita pela sua mulher, ouça. Se é uma verdade dita pela sua mãe, ouça. Se é uma verdade dita por quem quer que seja, ouça. Aprenda. Eu quero, se uma mulher tiver uma verdade para me dizer, eu quero aprender a dizer: você está 100% correto. Isso com toda alegria, eu quero aprender. Que a gente tenha essa humildade, a gente quebre isso, queridos. Porque, como eu disse, na época do Império Romano, a igreja cristã era a vanguarda, era a pioneira, porque entendia os princípios universais e ia tentando quebrar o que era a contingência da época, ia tentando avançar, pouco a pouco, entendendo a dinâmica humana que leva um certo tempo para aprender algumas coisas, mas eles iam rompendo. Hoje a igreja muitas vezes é um caminho contrário, ela fica tentando refrear. Não, a gente tem que ser a vanguarda, trazendo, não qualquer loucura, mas os princípios universais de Deus, querendo cada vez mais que a nossa vida seja como era no paraíso. Não como o que a queda gerou. O homem dominará a sua mulher. Eu não quero isso, eu não quero dominar a minha esposa. Eu quero que a gente viva em harmonia como era no Éden. Como será no céu. No céu, eu e ela não teremos uma conjugalidade, mas eu quero que seja assim. Algo de conversa,
consensual, maravilhoso, harmônico, um respeitando o outro, um dando ouvidos ao outro, sem pensar que um é mais ou menos, porque em Deus não há acepção de pessoas. Em Cristo Jesus não há homem e mulher, todos absolutamente iguais, todos com voz, porque se uma mulher ora, Pai nosso que estás nos céus, não, é uma mulher. Vou dar uma atenção média, mediana. Agora, se é um homem, não, opa, agora é meu servo, agora sim, agora é o homem, agora. As coisas são colocadas de forma velada aqui, mas às vezes é assim. Eu não aceito isso. O Evangelho me mostra não aceitar isso. Quando Jesus diz Pai Nosso, homem ou mulher, essa oração tem exatamente o mesmo peso, dependendo só do coração, da sinceridade, da devoção da pessoa, do amor da pessoa. Se Deus vai olhar quem é o sexo da pessoa que está orando, pelo amor de Deus. Então, queridos, que a gente veja o que é eterno e o que é circunstancial. O que é circunstancial pode ser melhorado. O que é eterno é princípio infinito do caráter de Deus e vai valer para sempre. Na eternidade será conforme isso. Que a gente ore, seja feita na terra, assim como é nos céus. Amém? Que vamos ficar de pé? Esse é o compromisso com o Evangelho. E tudo isso aqui que eu estou falando não é benefício nenhum meu, pelo menos é um prejuízo meu, porque eu não sou mulher. Se uma mulher estivesse pregando isso, alguém privava. Também ela está querendo se beneficiar com isso. Eu prego, se for necessário, prejuízo meu. Porque o compromisso é com o Evangelho. Então, que as mulheres, hoje não é dia das mulheres, não é nada. No dia das mulheres, as pessoas às vezes trazem uma mensagenzinha assim, depois o resto do ano, ora os homens mandaram. E as mulheres sejam honradas sempre, como Jesus disse. Até os confins da terra, e pelos séculos e milênios, será anunciado que essa mulher fez aqui no culto, sem entender. Olha o tamanho de Deus. A pessoa ainda diz que Deus não existe. Olha a loucura. Um quartinho pequeno, 2 ou 3 pessoas, Jesus falou, ao longo dos milênios, o mundo, o planeta inteiro, bilhões de pessoas vão conhecer o que essa mulher fez. Porque Jesus e Deus honra a mulher. Deus honra a mulher, sendo a primeira testemunha da ressurreição, sendo quem carregou o Messias e fazer parte da parte genética do Messias e tudo mais. E só nos honrar essas mulheres por causa da tolice do ser humano. Que a gente permita, Deus, como o profeta Joel diz, vou derramar o meu espírito sobre as mulheres. Eu vou. Não há homem na terra que impeça eu, Deus, de derramar o meu espírito. Seja sobre as mulheres ricas, seja sobre as servas. Eu vou derramar o meu espírito sobre elas. E elas vão fazer diferença na terra, vão fazer diferença na igreja, e vão ser, sim, honradas. Quanto mais você honrar uma mulher, sem prejudicar, você honrar os homens, honre todos. Respeite a todos, ame a todos, abençoe a todos. Não é colocar a mulher acima do homem, é todo mundo ser considerado bênção de Deus. Todo mundo ser considerado imagem semelhante de Deus. O primeiro verso que nós lemos diz: Ele criou homem e mulher, a imagem e semelhança dele. Ambos têm essa honra de sermos semelhantes ao nosso Deus. Vamos orar então, queridos. Senhor nosso Deus, nessa noite em que o Senhor fez questão de honrar quem ao longo dos séculos e milênios foi tratado de uma forma 100% indevida, que as mulheres possam receber esse agrado do Senhor, esse afeto da tua parte, esse saber tão importantes para ti, tão valiosos para o Senhor. O Senhor deu a todas elas essa graça maravilhosa de serem as mães do mundo, serem de onde todo homem originou e deve a sua vida. A mulher que os concebeu, que deu tanto esforço, tanta dedicação, não apenas para trazer nos homens a existência, mas também para nos cuidar com tanto carinho, com tanto afeto, com tanta proteção, às vezes muito maior que os homens, nos dá atenção, nos dá ouvidos. Que o Senhor possa abençoar cada mulher aqui, Senhor. Hoje não é o dia especial dela, mas todos os dias são. Ao teu olhar, Senhor, nós pedimos que seja feita na terra, assim como é nos céus.
Que a mulher seja honrada no seu lar, seja ouvida no seu lar, como ela é nos céus. Que a gente aprenda contigo, Senhor, a valorizar, a honrar, e que esse mundo seja transformado cada vez mais, esse princípio eterno, que seja feita na terra como é no céu, que a nossa vida seja como no paraíso, em diálogo, em consenso, em conversas harmônicas, sem brigas, sem imposições, sem colocar a nossa opinião à força pelo vigor físico, pela imposição física, jamais. Que as consequências da queda, do homem se impondo, do homem dominando, não seja assim no lar dos teus filhos. No lar dos teus filhos seja sempre o reinado do amor. Sempre um querendo saber o que o outro pensa, querendo honrar o que o outro pensa, querendo conversar. Leva mais tempo uma conversa do que uma imposição, mas é o tempo que vale a pena para todos serem ouvidos, todos serem valorizados. Pedimos, Senhor, que o lar de cada um seja um paraíso na terra, seja esse local em que cada um pode expressar a sua opinião sem medo de um grito, sem medo de ser debochado ou tratado de forma menor. Jamais. Que nós possamos, Pai, nos nossos lares, de todas as formas, nem a mulher ser tratada de inferior, nem o homem, e jamais ninguém gritar com o outro, não, mas cada vez mais harmonia, cada vez mais paraíso, cada vez mais céu, cada vez mais, Senhor, um honrando o outro, um lutando pelo outro, um admirando o outro, querendo saber a opinião do outro, querendo ouvir o outro. Porque é assim, Senhor, que haverá paz, é assim que os relacionamentos florescem. Imposição, briga, contenda, isso vai só arranhando as relações, vai só desgastando. Produz nos nossos lares, em lares diferentes, que, como o Senhor disse, ocorre muito tais e tais males, mas no princípio não era assim. Esses males é por causa da dureza do nosso coração. Senhor, dá-nos corações enternecidos, dá-nos corações amolecidos, dá-nos corações de carne. Que os princípios do Evangelho sejam vividos em nossas vidas como corações amolecidos pelo Evangelho. Vai-nos viver, Senhor, a plenitude do paraíso. Vai-nos viver vida em abundância. E vida em abundância é vivendo como era no princípio, é vivendo como será na eternidade. Estamos entre o princípio, estamos entre a eternidade sem fim, nesse meio que a gente procure aplicar, assim, como era no princípio, como será na glória. Que a gente viva a glória da eternidade nos nossos lares, nas nossas vidas, vivendo e coloca, Senhor, nas nossas mentes esses valores, os princípios eternos. Muitas vezes não tem condições de suportar, mas que o Teu Espírito possa ir soprando em nós, não por força, não por poder, mas pelo Teu Espírito, vai realizando toda a transformação